mercado enxerga o profissional que é certificado Linux e o que não é certificado Linux? Bom, Anderson, basicamente, um profissional certificado é uma forma que a empresa, que o mercado tem de entender que aquela pessoa é qualificada na área que ele está procurando. É uma forma de alguém garantir para você, olha, esse profissional conhece esse recurso, conhece essas informações e ele consegue fazer aquilo que você espera. É muito provável que essa pessoa consiga atender suas necessidades. A diferença para o profissional em si, muitas vezes, significa conseguir uma vaga, uma colocação, e uma boa colocação em uma empresa, com uma certificação que seja alinhado àquilo que a empresa pretende, à área de atuação dele. Tá. A gente falou aí sobre as certificações. Existe um número de quantos profissionais certificados existem no país? Bom, falando em termos de Red Hat, a certificação principal, que é a RHCE, que é a mais conhecida, o Red Hat Certified Engineer, a gente está com uma faixa de 300 a 350 pessoas certificadas no Brasil. Tá? Essa certificação é aquela que você disse que é a primeira, é a porta de entrada das certificações. A porta de entrada é o RHCSA. Ela é um nível básico. Né? A certificação mais visada e mais almejada para o mercado, efetivamente, é o RHCE, que é exatamente o segundo ponto. Né? Dificilmente uma empresa oferece uma vaga para um profissional com a certificação inicial. Sempre quer um profissional que conheça o sistema operacional e que conheça serviços, que é o segundo nível. E nesse nível a gente tem aproximadamente isso. Quanto tempo que dura uma certificação? Todas as certificações de tecnologia têm um tempo de validade. LPI, por exemplo, vale 5 anos. A Red Hat ela tem uma política de versionamento. Se você tirar a certificação com Red Hat 6, até o lançamento do Red Hat 8 ela é válida. Isso dá, em média, de 4 a 5 anos de validade. Não é que você perde a sua certificação. Você continua sendo certificado com aquela versão específica, mas a sua certificação ela é chamada de certificação inativa, ela não foi atualizada. Entendi. E o mercado, na hora de contratar, por exemplo, um profissional, seja CLT ou seja prestador de serviço, ele acaba verificando se a certificação do cidadão está ativa ou não, né? Uma das coisas que as empresas mais conscientes fazem é exatamente isso. Eu quero um profissional certificado. Eles exigem do profissional o seu código de identificação naquela determinada instituição. Então você fornece um código, a empresa consegue por uma página de Certification Verify, coloca o código do profissional e ele fala quando a pessoa tirou a certificação e por quanto tempo ela é válida, se ela ainda é válida ou se ela já expirou. Uhum. Falando um pouco sobre a prova. O que a pessoa tem que fazer para se certificar? Qual que é o caminho que ele tem que trilhar? Bom, a prova Red Hat ela é uma prova explicitamente prática. O conteúdo da prova a gente consegue obter no site oficial da Red Hat ou mesmo no site da Savan, na parte de treinamento. Esse conteúdo ele é aplicado de forma prática. Se fala, por exemplo, temos um tópico sobre gerenciamento de usuários. O que vai ser cobrado na prova é que você, se você tiver uma coisa assim, que você crie usuário, que você crie senha, que você crie um grupo, que você coloque o usuário naquele grupo. Então ela é explicitamente prática. Num determinado tempo, né? O tempo de execução da prova, para a prova inicial, a prova de entrada, o RHCSA, são 2h30, hoje. Para a prova RHCE, são mais 2 horas. Eu posso fazer uma prova, passar uma semana, passar um mês e fazer outra? Tranquilamente. Você não precisa fazer as provas no mesmo dia. Embora exista um treinamento para aquele profissional que já trabalha com Linux há um bom tempo, que já tem experiência e precisa fazer uma revisão, é um curso chamado Fast Track. Nesse curso, as 2 provas são realizadas no último dia. Então você faz a primeira de manhã, você praticamente leva o dia inteiro. Uhum. Você tem 2h30 de manhã, você sai para o almoço, volta no começo da tarde e pega a segunda prova para fazer à tarde. Quais são os erros mais comuns cometidos pelos pretendentes a serem certificados no dia da prova ou antes da prova? Excelente pergunta. Uma das coisas que a gente mais enfrenta
de problema é o pessoal que tem experiência em Linux, mas não faz uma revisão, seja revisão em treinamento ou seja uma revisão pessoal, de abordando todos os tópicos que são divulgados como fazendo parte da certificação. É o pessoal que conhece, tem seu mérito, mas não revisou a forma de trabalho, não viu quais são as práticas adequadas para a execução de cada um. Então seria então um excesso de confiança. Eu diria que um excesso de confiança por ter visto como é o conteúdo, mas muitas vezes o profissional trabalha com Ubuntu ou trabalha com Debian, que tem suas nuances, tem suas pequenas diferenças para dentro do Red Hat. Então, é interessante pegar um Fedora, instalar, executar o ambiente, executar os pontos que estão abordados na ementa dos cursos, para você ver como é que é. Às vezes, pequenas diferenças de um Debian para um Red Hat vão fazer diferença na prova. Então, não ficar muito focado em estudos teóricos, né? Tem que estudar mesmo com a mão na massa. Na verdade, como a Tempo Real faz, só mão na massa. Mão na massa. Marcos, questões de preço. Quanto que um profissional paga hoje para se certificar? Vamos dizer que o profissional fez seu estudo pessoal, ele conseguiu participar, conseguiu desenvolver toda a sua dedicação, fazer laboratórios, fazer testes e acha que não precisa do treinamento. Só a prova, a primeira prova, ela está na faixa de R$800. Tá. Ela é uma prova conhecida como X200, que é o exame da certificação RHCSA. Esse valor, ele paga... Esse valor é padronizado no mercado. Ele é o valor oficial da Red Hat e é pago diretamente para a Red Hat. Certo. Independente da prova ser executada aqui na Savan ou na própria Red Hat, esse é o valor oficial que ele vai pagar. A segunda prova, que é o RHCE, o preço dela está na faixa de R$1.300. 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 São duas provas separadas, dois recursos separados. Qual que tem mais procura agora? Não entendi. Qual que seria que tem mais procura? Das duas? É, a primeira mesmo? Não, a maior procura da certificação é pelo RHCE. Mas para você poder fazer o RHCE, você precisa fazer a primeira prova. O cara está fazendo no pacote. Você tem que fazer as duas provas, efetivamente. Tá joia. Você tem como indicar aí pra gente algum material de conteúdo para a pessoa estudar? Excelente. Tem dois livros, são livros feitos nos Estados Unidos. Um é RHCE, Guia de Estudo, né, ou Self-Paced Study Guide, em inglês. Uhum. E o outro é RHCE Unleashed, o RHCE efetivamente completamente abordado, de ponta a ponta. São livros muito bons, muito interessantes. Eles abordam todo o conteúdo dos cursos Red Hat, desde o primeiro de introdução, que é o RH 124, até o Fast Track, que é o RH 300. Então dá pra dizer que esses dois conteúdos aí, se o cara conseguir dominar bem, ele é um bom candidato. Sim, se ele conseguir dominar qualquer um desses dois livros, de ponta a ponta, ele com certeza vai ter de 90% a 100% de êxito na prova. Marcos, a gente já está para encerrar em função do tempo. Tem algum assunto que você acha que pode ser que não foi contemplado do jeito que deveria? Eu vi que tem JBoss lá marcado. A Red Hat oferece, além das certificações baseadas em sistema operacional, também certificações para Application Server. O JBoss ele tem sido cada vez mais identificado como um dos principais servidores de aplicações do mercado. Para quem conhece o quadrante mágico do Gartner, ele é o que oferece a maior maturidade e identificação de mercado. Ele vem se despontando como a melhor forma de trabalho com application servers e padronização, pelo menos dos últimos 4 anos. Uhum. É uma certificação interessante, voltada para administradores e desenvolvedores, e ela merece atenção, principalmente para quem pretende trabalhar com cloud computing. Legal. Tá? Qual o contato da Savant? Bom, você pode entrar em contato conosco pelo nosso site www.savan.com.br, Savan